aí, galera, estamos aqui mais uma vez, agora empolgados depois da última gravação com o mestre dos mestres Jedi, professor Anderson Soares, eu, Marcelo Noronha, nosso truta Marco Aleixo, e dessa vez aqui tem o cara do nome Celso Azevedo, mas esse é o mestre Jedi da Data H, cara. Esse é o cara que ajudou tudo desde o começo. Celso, primeiro eu vou falar pro Marcão falar um bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe quando as pessoas vão assistir, mas na sequência, Celso, se apresente, por favor. Vai lá, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, já sou figurinha repetida, não tem muito o que falar. Deixar o mestre Celso iniciar aí. Vai lá, Celso. Ok. Vamos lá, pessoal. Assim, chamar de mestre é exagero, é muita gentileza da parte de vocês. Né? É nada, cara. Eu sou aprendiz Jedi Light, né? Ainda nem tenho minha espadinha de luz. Eu tenho um punhalzinho de luz. Eu posso emprestar um personagem para você aqui. Né? Eu tenho uma lá pequenininha assim, ó. Mas enfim, pessoal, para quem está aí, muito obrigado a todos que estão assistindo o canal, e o nosso objetivo sempre é tentar trazer um pouco mais de informação e tentar esclarecer alguns aspectos interessantes sobre esse mundo maravilhoso e fantástico que é a inteligência artificial, né? Basicamente, para quem não me conhece, eu estou aí no mundo de sistemas, né, de software há algum tempo. O ano que vem eu completo 40 anos de TI. Uau! Isso é para você ver a quantidade de conhecimento que vai ter hoje nesse bate-papo aqui. Então, eu sou da época do bit lascado, né? Quando a gente falava em cartão perfurado, fita magnética, máquina que tinha CAS de memória, né? Enfim. Nossa. Bom, eu vi a Microsoft nascer, né? Então... Meu Deus do céu. Olha isso, Marcão. Vai prestando atenção aqui, cara. E assim, quando eu comecei, Marcão, não tinha microcomputador. Então, outro mundo. A maioria das coisas que você viu, eu nunca nem vi. Exatamente. Tinha os emuladores, né? Fala aí. Não, cara, naquela época, assim, as máquinas elas ocupavam áreas enormes. A sala tinha que ser refrigerada, salas, né? Ficar piso falso, né? Você passava ar frio por baixo para poder manter a refrigeração. Assim, cara, é outro universo. Assim. E é legal, porque quando a gente olha para tudo isso e pensa na Data H hoje, o quanto mudou em tão pouco tempo, né? Porque nós estamos falando de 40 anos. Mas também, não né, é Celso, tanto. as máquinas mudaram, a capacidade de processamento mudou. Por isso da velocidade, né, e da capacidade que a gente tem de tratar esses dados aqui que a gente tem hoje, né? Exatamente, quer dizer, essa mudança, assim, a gente tem basicamente duas grandes mudanças que promoveram essa modificação do ambiente, né? Tem várias, mas olhando especificamente sobre a ótica de inteligência artificial, primeiro, um acréscimo superlativo no poder de processamento, né? Então, hoje qualquer pessoa que tem um smartphone, ela tem no bolso mais poder de processamento do que tinha o data center da NASA quando mandou o homem para a Lua. A primeira vez, né? Exatamente, né? Então, assim, é uma comparação absurda, né? E a outra coisa é que o volume de dados, ou seja, a disponibilidade de informação para que pudéssemos aprender com tudo isso, cresceu absurdamente, né? Também, de novo, nos últimos 5 anos, a humanidade gerou mais informação do que nos últimos 300 mil anos. Que loucura. Isso é muita louco, coisa. É muita coisa. Né? E é muito paradoxal, porque quando você para pensar nisso, é exponencial. Então, no próximo ano vai ser gerado muito mais, e muito mais, e muito mais. E isso está levando a humanidade por caminhos que a gente não conhece. Uhum.
totalmente desconhecido, se você for olhar, né, Celso? A gente Exatamente. tem prova disso no que a gente vive hoje. Sim, sem dúvida alguma, né? Então, assim, e não prestar atenção nessas coisas, dada a velocidade que elas vêm acontecendo, tá? É pedir para ter problema. Uhum. Então, exatamente. Mas, Celso, conta como é que foi essa virada de chave da DataH, você como sendo DataH, as startups ali embaixo, né? Para a gente entrar aqui no nosso assunto, que é sobre jornada, não nas estrelas, mas sobre jornada. Ok. No final de 2015, né, meados de 2015, eu e o Evandro, nós começamos a conversar muito sobre estratégia, né, quais eram os próximos caminhos, etc. E assim, nós dois tínhamos uma sensação ou uma perspectiva de que inteligência artificial era algo que realmente faria muito sentido para o mercado, né? Não só inteligência artificial, mas Big Data também, tá? Não é à toa que a empresa se chama DataH, porque naquele momento a gente tinha uma expectativa que Big Data ia ser um negócio assim muito importante e que ia ter um mercado trabalhando nesse sentido. Mas, enfim, nós fizemos alguns ensaios, chegamos à conclusão que não, que o negócio era inteligência artificial mesmo. E aí nós começamos a trabalhar para construir todo esse arcabouço de conhecimento que hoje está contido dentro da DataH relacionado à inteligência artificial. E era muito engraçado, né? A gente fazia as reuniões e íamos falar nas empresas sobre inteligência artificial, etc. Cara, eu me sentia João Batista pregando no deserto, sabe? Um alienígena no país errado, né, cara? Você começava a conversar, explicar, e daqui a pouco você olhava para a plateia assim, os caras, todo mundo mexendo no celular, lendo o WhatsApp de cabeça baixa. Aí você terminava a reunião, a pessoa olhava e falava, é bastante interessante isso que você nos trouxe, e em algum momento no futuro nós vamos conversar mais. Mas enfim, esse é o problema de você ter algo fora do seu tempo, né? Então, assim, naquele momento, em 2015, início de 2016, a gente estava um pouco descompassado em relação ao mercado, porque a gente começou a falar mais cedo do que o mercado estava disposto a absorver. Mas nós somos resilientes, né, e teimosos, então, mesmo assim, nós continuamos. Tivemos a sorte de encontrar o professor Anderson Soares, que foi uma bênção também dentro desse ambiente. Ele trouxe muito conhecimento, né, e de fato, informação. Iluminado, né, Celso? De fato, sim, com certeza, com certeza. Principalmente para quem conhece a jornada dele, né, ao longo dos anos, você vê que realmente também é uma pessoa que tem uma resiliência absurda, tá? Uma capacidade, além da inteligência, mas assim, uma força de vontade, né, que excede o que a gente está acostumado a ver por aí. Bom, e aí, ao longo dessa jornada, nós fomos testando várias tecnologias, e várias delas passaram a fazer sentido sob a ótica de se tornarem produtos. Só que o objetivo da DataH não é ter produtos. Então, toda vez que nós identificávamos uma tecnologia que fazia sentido, né, sob a ótica de produto, de ser levado ao mercado, né, a nossa opção era construir uma nova empresa, onde essa empresa, sim, ela ia trabalhar aquela tecnologia, desenvolvê-la e entregá-la para o mercado. Então, por causa disso, que hoje, embaixo da DataH, nós temos a Mr. Turing, né, temos a DataLife, a Siemens, a Knowleak, Mentor+, a Syncar e o I2A2, que foi também a nossa iniciativa no sentido de promover o aculturamento das pessoas em relação à inteligência artificial. Que há uma defasagem muito grande no mundo inteiro e aqui no Brasil uma concentração maior ainda, né? Porque o que ocorre, quando a gente para olhar o caso brasileiro especificamente,
Quando se fala de inteligência artificial, você precisa entender algumas coisas, né? Então, assim, o conhecimento de matemática, né, é fundamental, porque você tem que entender de álgebra linear, você tem que conhecer cálculo diferencial integral, você tem, né, que conhecer geometria analítica vetorial, enfim, tem alguns campos, né, probabilidade, estatística, que fazem parte do pacote, ok? Só que no Brasil a gente tem uma carência de formação em matemática básica, tem pessoal que sai do ensino fundamental sem saber fazer divisão, sabe? Enfim. É verdade. Então, o nosso objetivo com o E2A2 é, pelo menos, tentar preencher uma parte dessa lacuna que existe no mercado, né? E temos tido sucesso, inclusive, né? O E2A2 tem gerado ótimos profissionais e é uma marca que o mercado cada vez mais está reconhecendo de tal forma que, inclusive, hoje a gente não está mais no Brasil, né? O E2A2 já está no Canadá, tem a turma lá do Peru, a gente também deve começar uma operação em Portugal, enfim. Né? Mas, então, esse é o conjunto, né? O que aconteceu? Da onde o Celso estava ali, veio além da experiência, todo esse tempo, o Evandro Barros, Ronan, André Torrieri, que são toda essa turma toda que está por trás, vocês identificaram que não era uma empresa, né, para criar produto, mas sim, quando identificava qual a técnica poderia ser aplicada em mais de um negócio, em uma vertical, vocês faziam ali a spin-off das 6 startups, onde hoje a Mr. Turing é uma delas, certo? A gente pode... Exatamente. Falar que o resumo é basicamente esse, né? Mas, Celso, exatamente. Quando a gente olha, né? A gente já falou, a gente já brincou bastante algumas vezes aqui sobre como o Marco começou, né? Ele é muito novo, não tem ali a nossa quantidade de números na nossa idade, né, Celso? Mas quando o Marco começou, também foi difícil para ele entender essa diferença entre projeto e jornada, porque as pessoas são muito imediatistas, os jovens são imediatistas, as empresas são imediatistas, e IA causou um pouco esse frisson no mercado de achar que você resolvia problemas de uma maneira simplesmente estalando o dedo. Mágica. Porque a gente estava falando de inteligência artificial. Aí aparecia os gurus, aparecia a Ex Machina, aparecia o Exterminador do Futuro, e você achava que você ia resolver os problemas do seu negócio. Mas o tema central aqui, antes eu vou perguntar para o Marcão, mas já para você pensar um pouquinho aí, Celso, como é que a gente ajuda uma empresa a de fato engajar em uma jornada de inteligência artificial, né? E Marco, para você aqui, para você matar a pau aqui, hoje, quando você olha uma jornada, e a gente pode falar de clientes grandes que nós temos dentro do nosso portfólio, como é que o cliente hoje, quando conversa com você, somente na parte técnica, como é que a gente evolui essa jornada com o cliente? É visível para os clientes que a gente sabe o que a gente está fazendo, além da gente ter o produto e o serviço, mas ele tem essa visão que a gente entende dessa jornada e não do projeto. Ponto A, ponto B, acabou, morreu, está entregue aqui para você. É visível isso para os clientes hoje? No geral, a sensação que eu tenho é que no começo tá todo mundo sempre muito empolgado com a ideia de ter uma IA rodando. Então, tá todo mundo extremamente empolgado, animado, vai dar tudo certo e tal. Então, como se chegar no ponto B fosse muito tranquilo. E aí, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão entendendo que é uma construção em conjunto. Mesmo quando a gente pensa no Mr. Turing, no Alan, que é uma plataforma mais pronta, existe uma construção de algo que tem que ser feito e as pessoas começam a entender qual vai ser o passo a passo, qual que vai ser o timing, que algumas coisas, por mais que a gente esteja muito bem em tentar passar uma estimativa, nem sempre ela vai ser tão certeira quanto a gente espera. Infelizmente não é igual um RP que você consegue definir as telas e o prazo de cada uma, que mesmo assim já é difícil em alguns casos. Então o que eu sinto é assim, começa sempre muito empolgado, depois dá uma baixada no clima
e aí depois você começa a subir de novo a empolgação conforme os resultados vão vindo e conforme a coisa vai evoluindo. Mas eles sentem a segurança, né, Marco, a gente pode dizer, pela experiência do grupo como um todo, né? Da experiência que a DataH tem, passou para as spin-offs, né, dentro das startups aqui, e a gente já chega no cliente falando, olha, a gente tem IA, você vai ver nas provas de conceito, é sensacional, mas a hora que a gente colocar dado real aqui, volume, quantidade de usuário, a expectativa vai cair, né? Vai ter um pouco daquela decepção de achar que é ex-machine e entrar e ia resolver o problema, mas depois dessa construção em conjunto, a gente sabe o resultado que a gente vai entregar e que a gente está entregando hoje dentro dos nossos clientes. Certo? Fica fácil da gente passar essa confiança, fica fácil de eu chegar numa reunião e passar essa confiança, porque eu sei que por trás existe o grupo da DataH para suportar nesse... Porque, pô, a Syncer é outro totalmente diferente, mas eu posso ter um problema que eu chego lá no Lucas e falo, Lucas, me ajuda. Então, ter por trás da minha estrutura esse guarda-chuva inteiro me ajuda a passar essa confiança e no final o cliente consegue perceber. Isso é um diferencial gigantesco que eu acho que o Celso vai ajudar a gente a explanar mais, mas a gente, dentro das 6 startups, a gente usa várias técnicas de IA. E, de repente, para resolver um problema, na maioria das vezes, você faz complemento entre essas técnicas para solucionar alguma coisa. Se você é só específico em uma e não tem quem se apoiar, em quem apanhou em outras coisas, que pode vir de encontro com o que a gente tem de dificuldade de resolver, cara, você concorda que é muito mais árduo. E por a gente ter esse guarda-chuva e ter essas startups ali já estruturadas, funcionando, né? Usando as técnicas, apanhando, aprendendo, para nós acaba gerando uma certa tranquilidade em entrar no cliente e falar assim, não, isso eu soluciono, né? Eu tenho aqui por trás um grupo muito forte que vai poder me ajudar. Mas Celso, vamos lá, pegando o gancho aqui, jornada de implementação de inteligência artificial. Depois desse esse bate-bola meu e aqui do Marcão aqui, o que você pode dizer para o nosso público, para quem vai assistir esse vídeo, como que ele deve encarar essa jornada de implementação de IA? Ok. O que ocorre, né? No geral, como vocês mesmos falaram, existe um hype, né? E toda uma dinâmica que foi gerada aí no mercado, onde se vende a ideia de IA como uma coisa mágica, né? E eu sempre costumo dizer para os clientes, de fato, né, pode ser, mas aí você tem que buscar lá na Inglaterra, né, em Hogwarts. Aqui no Brasil... Ou vai para Disney, né, cara? Lá na Disney tem, né? Lá tem o mundo mágico também, né, o Magic Kingdom, enfim. Mas o que ocorre é assim, então assim, não existe magia nisso. O que existe é técnica, tecnologia e muita matemática, ok? Outra coisa também que eu costumo dizer é que por que IA é uma jornada? Porque ela começa, mas ela vai se desenhando ao longo do tempo e ela não tem um fim. Não acaba, né? Você não entrega o ponto B ali e acabou, né? Não é assim, né? Mas por quê? Né? Porque ao longo do tempo, o ambiente onde foi gerado aquele algoritmo, ele pode sofrer mudanças. E em sofrendo mudanças, você tem que retrabalhar aquele conceito, né? E explico, é super simples da gente entender isso. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tivesse um site onde eu tenho e-commerce, ok? Se eu pegar o perfil de compras, né, o perfil das pessoas que faziam compras em e-commerce, até o final de 2019, eu tenho um certo conjunto de características. Agora, se eu pegar o pessoal de 2020 e 2021, é totalmente diferente, né? Trocou, ok? Trocou. Assim, e é muito fácil de ver isso. Por exemplo, a minha mãe, que tem 86 anos, ela nunca tinha feito compra online. Né? Agora ela virou a louca do e-commerce, porque ela não sai de casa, tudo que ela descobriu o mundo, né? Fala aí. Sim, ela descobriu que o mundo está aberto para ela, né? Mas, enfim,
essa é uma pessoa que o e-commerce não atingia e que, por força das circunstâncias, ela passou a ser um cliente ativo. Então, qualquer métrica que eu tenha até 2019 pode não funcionar a partir de 2020. Então, eu tenho que repensar meus modelos, tá? O que a gente não sabe ainda é se 2020 e 2021 é um grande outlier e, para efeito, né, de análise, eu vou ter que segregar esses dados e esquecê-los a partir de 2022, por exemplo, ou se 2020 e 2021 é o novo normal. E, portanto, também vou ter que retreinar os meus modelos para compreender esse novo mundo que se desenhou, né? Mas, enfim, pensando em termos de técnica, o que ocorre? É justamente porque eu tenho que continuar monitorando o desempenho dos meus algoritmos e, eventualmente, retreiná-los quando eles começam a ter um desempenho abaixo do esperado, que isso é uma jornada. Ela começa, mas ela tem que ser monitorada e constantemente revisitada, ok? Aí você pode olhar e falar, cara, mas... Se você me pode permite, falar, Celso, desculpa Opa. te cortar, mas isso é um ponto importantíssimo aqui do nosso bate-papo aqui. Dentro das empresas, esse é o time ali mais complicado para a empresa entender, porque ela sabe que ela está fazendo um investimento, né, numa jornada, mas que ao mesmo tempo, se mudam os dados, muda a entrada, muda a característica, muda alguma coisa, vai ter que ter ali um treinamento novo. E ele fala assim, mas eu vou ter que pagar de novo, eu vou ter que fazer de novo, mas você não me entrega uma coisa que muda sozinha? Eu não estou falando de inteligência artificial. Esse ponto é crucial, ele é muito crucial. A máquina não aprende sozinha. Mas, o Celso, a gente cansa. Marcão, quantas vezes você já ouviu isso, Marcão? Toda hora. Não é só jogar lá e ela aprende? Exatamente, a gente fala isso quando a gente fala em treinamento, uma curadoria, né, do usuário, em dar um viés para o algoritmo, né, fazer com que ele tenha pelo menos uma noção de que caminho ele deve percorrer. Ué, mas não é uma inteligência artificial? Não aprende sozinha? Infelizmente, não aprende sozinha. Sinto muito informá-los que não aprende sozinha, né? E muito pelo contrário. Eu costumo dizer que não existe inteligência artificial se não tiver inteligência humana, né? Então, assim, a inteligência humana, ela faz parte do processo. Legal. E ainda, né, dentro dessa questão do porquê é uma jornada, etc., o grande segredo é você encontrar coisas que gerem valor. E assim, todo investimento tem que ter um retorno, certo? No mundo das empresas, né? Então, se você investe e aquilo teve retorno, tá tudo certo. Se tiver que investir de novo e gerar retorno, também tá tudo certo, ok? É como quem compra uma máquina. O cara compra uma máquina lá, sei lá, para produzir alguma coisa. Depois de um tempo, a máquina começa a se degradar. E aí você vai ter que fazer manutenção na máquina ou, eventualmente, trocar a máquina. Aliás, é por causa disso que, contabilmente, existe o conceito de depreciação, que é justamente para você ir montando, né, o teu... retirando do teu lucro lá uma porcentagem, aquele valor, uma porcentagem, para depois repor o teu parque. Né? Então esse é o conceito. Para não ter que mexer de uma maneira incisiva no fluxo de caixa, você retém isso para quando você precisar fazer esse investimento novamente, o dinheiro já está ali prontinho para isso. Exatamente. Na verdade você faz uma provisão, né? Só que aí o legal é que você baixa de lucro, só que nós vamos entrar em outra seara aqui. Que não é o fato. Tem IA que faz isso aí, né? Tem IA que faz isso aí também. Mas a grande sacada é essa, então tem que gerar valor. A outra coisa, cara, comece pequeno. Porque eu cansei de ver também aqueles projetos megalomaníacos, né? Vamos resolver o problema do mundo. Cara, não. Faz pequeno, gera valor, prova que funciona, para aí depois você poder crescer. É assim, né? Ok? Acho que esse é um principal ponto mesmo. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com vocês, né? Chegavam às vezes os clientes na Mr. Turing querendo fazer milhões de coisas, e aí a gente tinha que ser um pouco chato, né? Falar, gente, vamos baixar a régua?
Isso. Vamos baixar as expectativas aqui, colocar num nível, né, que a gente sabe que a gente vai entregar, e até mais rápido, né, de eles conseguirem visualizar de uma maneira um pouco mais rápida um resultado, um valor em uma entrega, para dali a gente prosseguir para fazer algo a mais, né? Isso. E é assim, né, é o famoso baby steps, né? Não dá para correr enquanto eu não aprender a andar, e não dá para andar enquanto eu não engatinhar. E não dá para engatinhar enquanto eu não consigo nem ficar de 4, né? O fato é esse, quer dizer, você precisa criar esses acréscimos, esses aumentos de complexidade de forma muito bem raciocinada, tá? Então, assim, não dê o próximo passo enquanto você não estiver seguro do passo anterior. E comece pequeno, porque começar muito grande é pedir para ter problema, né? O mundo de software aprendeu isso a duras penas, né? O mundo de desenvolvimento tradicional de software. Antes a gente tinha aqueles projetos que duravam 5 anos, enormes. 8 anos. Aí, a hora que você entregava o negócio, o mundo tinha mudado. Já tinha mudado, né? Já não funcionava mais, né? Enfim, então isso é uma característica importante. Outra característica importante, quando a gente pensa nessa jornada de IA, é que quando você mede o resultado através do valor agregado, né, do valor que você está entregando, você consegue justificar um investimento. Porque não existe ainda uma boa métrica para que eu consiga prever o tempo que será gasto em cada uma das etapas de um projeto de IA, né? Não dá nem para chamar de projeto, mas vamos tentar. Isso, né? O que acontece é assim, quando eu falo de projeto de desenvolvimento de software, a gente tem várias formas de medir isso. Uma delas, a clássica, que todo mundo gosta de usar, o pessoal mais jurássico, que é o meu caso, é análise por pontos de função. Então a gente vai lá, calcula quantos pontos de função vai dar, parará, e eu tenho lá uma métrica que me dá o tamanho funcional do software, e depois eu consigo traduzir isso em tempo, né? Mas eu não tenho ponto de função para IA. Eu não tenho uma métrica. Como eu não tenho métrica, não tem como medir o tempo. Se eu não tenho como medir o tempo, vão medir em retorno de investimento, que é muito mais fácil e todo mundo vai ficar feliz. É verdade. Isso é um ponto que a gente tem até colocado para alguns clientes quando eles pedem para que a gente, na proposta, coloque uma estimativa de entrega, né? E a gente costuma passar para os clientes que dentro de cada sprint, o que a gente vai mostrar para ele é o quanto tempo levou para a gente fazer alguma coisa, o resultado que virá, né? Porque IA, nem sempre o que você espera de resultado é o que você vai ter. E essa é uma grande diferença entre software e IA, né, cara? Que é muito complicado. E a gente tem percebido que por toda essa experiência do grupo como um todo, a gente passa muita segurança, né? E essa segurança para nós é tão visível da maneira como a gente vem tratando essa jornada de IA, o nome dos clientes que a gente tem no grupo inteiro, né? Então, não só a Mr. Turing, mas você olha o grupo, as empresas que estão ali no portfólio, estão agregando de alguma forma, coligadas usando em 2 a 2, usando uma das técnicas, usando uma das startups. Isso é muito bom, porque já enxergam o valor agregado que a gente consegue colocar na mesa. E aí, Noronha, eu acho que tem uma característica muito interessante que também é importante, tá? E aqui é muito legal quando eu olho assim, eu e o Marco. Tá? Porque, por um lado, a gente vê que o grupo como um todo, né, cada uma das spin-offs, elas são cheias de juventude. Então, do vigor da juventude, ok? Mas o vigor da juventude per si, ele não gera resultado se não tiver cabelo branco. Cabelo branco para ajudar. Então o Marco assim, vive falando isso. Se não são os cabelos brancos. Isso. E aí essa senioridade de quem já passou por muita coisa, já quebrou a cabeça, já apanhou, já passou vergonha, né? Ok? Isso ajuda muito
E essa troca de informação, essa riqueza que é a grande sacada, né? E é isso que nos dá a garantia que o grupo ele é sólido, porque ele é um grupo que tem o vigor da juventude, mas tem também a experiência da senioridade. Exatamente. Isso foi um fator que eu canso de falar aqui, né? A complementariedade que o Marco e eu tivemos quando a gente se uniu dentro da Mr. Touring chegou a ser assustador no começo, cara. Porque eu falava umas coisas e eu via umas coisas do Marco, eu falava assim, caraca, velho, é só soma, não tem uma coisa que tá subtraindo, né? Só tá somando e a gente percebe, né, a mudança que teve no andar do negócio, né? Em 2018 a gente praticamente fez uma virada na Mr. Touring, né? Isso porque a complementação, né? Vinícius, Marco, eu, a DataH como um todo, mais os meninos que chegaram para entrar para fazer, mexer no algoritmo ali mesmo, a gente percebeu a maturidade que isso gerou e a gente tem muito mais para crescer e para desenvolver. Mas legal, como a gente está chegando aqui aos 30 minutos, Celso, e a gente não quer estender muito o vídeo, de repente a gente marca outra para falar alguma coisa mais específica, eu gostaria que você passasse um recado para quem vai assistir esse vídeo, né? Cara, além do Baby Steps que você comentou aqui, qual é o conselho que você dá para uma área de inovação, para uma área de tecnologia, de um negócio, das empresas grandes que estão ouvindo esse hype, estão ouvindo esses gurus, estão ouvindo essas pessoas que mais às vezes atrapalham do que ajudam? Como é que elas deveriam encarar as startups de IA ou as empresas que estão oferecendo soluções de IA? Ok. Bom, eu acho que a primeira visão, assim, a mais rápida, imagine uma grande empresa como um transatlântico, ok? E isso é muito legal, né? Porque quando você pensa num navio, um navio não foi feito para fazer curva, ele foi feito para andar reto, né? Agora, como é que um navio atraca no porto? Porque, imagina, é um treco que foi feito para andar reto e não tem freio. Legal? Então, quando você vai colocar um grande navio no porto, você traz os rebocadores. E quem assume a direção do navio é um cara chamado prático, que é a pessoa que conhece os detalhes do porto e sabe aonde o navio pode passar. Então, quando você junta o prático e mais os rebocadores, você consegue fazer um negócio que foi feito, né, enorme, que foi feito para andar reto e não fazer curva e frear. Ok? Né? A startup é o rebocador. Matador, Celso. Sacou? Né? E os especialistas das startups são os práticos, porque ele conhece o caminho daquele pedacinho que a startup é especialista. Então, sabe identificar a dor dentro da empresa para colocar ali. Isso, exatamente. E isso é natural, quer dizer, a gente já faz isso no dia a dia. Quando você está com dor de dente, você não vai no ortopedista. Exatamente, cara. Perfeito. E a mesma coisa, quando você quebra um membro, você não vai na manicure. Coisas assim. Então, é a mesma coisa. A startup, ela é especialista em algo. E em sendo especialista em algo, é quem pode trazer a melhor visão daquela tecnologia para dentro do transatlântico, que são as grandes corporações. Então, por que inovar num ambiente de open innovation, né? Que é o que nós estamos falando aqui? Justamente por causa disso, porque, no geral, as grandes corporações elas não têm esse jogo de cintura e essa capacidade de articulação que as startups têm. Cara, não poderia ter sido melhor. Essa analogia eu vou passar a usar, Marcão. Como a gente só está dentro de empresa monstruosa, eu vou usar essa analogia. Se você me permitir, claro, né? Lógico. Então, mas olha só, essa é a riqueza do bate-papo. Sensacional, entendeu? Sensacional. E esse é o intuito do nosso canal aqui, tá, Celso? A gente quer desmistificar de uma maneira prática.
que é como a gente está fazendo. Aqui não tem teorias, né? Nem papers científicos. A gente está falando de ação e entrega de valor em soluções que a gente propõe. Cara, só agradecimento. Mensagem final sensacional. Cara, a gente tá subindo a régua de fato aqui, né, Marcão? Os comentários que eu tive no meu LinkedIn, na postagem do último vídeo que a gente colocou essa semana, tão sensacionais. Eu quero ver quando eu postar esse próximo aqui, que vai ser mais uma vez matador. Celso, em nome da Mr. Turing, muitíssimo obrigado. Você colaborou demais como um todo, né? A gente tem admiração e pelo grupo inteiro, né? É uma união muito sadia e muito produtiva que a gente tem aqui. Tem discussão, não vou dizer confusão, que faz parte, mas é pro crescimento. Essa é a diferença que eu vi e por isso que eu vim pra cá, né? Marcão, fala pra galera o que eles têm que esperar pro próximo, porque depois desse aqui vai começar a ficar difícil, cara. Nem eu sei ainda, nem eu sei. Né? Vai começar a ficar difícil, a gente vai ter que começar a inventar coisa de alienígena aqui pra conversar, cara. Não, tem bastante coisa ainda, dá pra falar muito. Marcão, fala um tchau pra galera aqui que eu vou encerrar esse vídeo. Isso aí, muito obrigado a todos, realmente é um prazer falar com o Celso. Várias vezes, 9 horas, 10 horas da noite, a gente estava lá no escritório batendo papo e realmente eu tentando absorver todo esse conhecimento, só o cabelo branco traz. Realmente. Mas a gente precisa inventar uma interface neural para fazer isso. Seria mais rápido. É isso aí, legal, gente. Obrigado, valeu, foi sensacional. Então, eu sou Marcelo Noronha, estou aqui com o Truta Marco Aleixo, o nosso convidado especial, Celso Azevedo. Bem-vindo ao mundo da Mr. Turing.